Saudações cordiais, nesta aula abordaremos o renascimento cultural. Para entender o renascimento cultural, devemos observar o que ocorreu na Baixa Idade Média. Nós chamamos de Idade Média o período que vai do fim do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla em 1453. A Alta Idade Média vai até o século X. Na Alta Idade Média, tivemos na Europa Ocidental o feudalismo, senhores feudais cobrando tributos de servos presos à terra, a cavalaria, que fazia relações de suzerania e vassalagem com senhores feudais ou clero, amplo poder da igreja, vida rural e poder descentralizado. Essa configuração foi realizada a partir dos reinos, dos povos, como os francos, de reis como Carlos Magno, o famoso rei franco, que fez alianças com a igreja que se estabeleceu em Roma. No Império Romano do Oriente, estabeleceu-se um comércio muito grande, principalmente Bizâncio, e a cidade de Constantinopla, né, que se tornou centro do mundo comercial. No mundo bizantino, os mosaicos são a principal forma de expressão, cria-se um código específico no governo de Justiniano e há uma separação da Igreja Católica, que nós chamamos de cisma do Oriente, em que a Igreja Católica, com o Papa, é separada, porque agora a Igreja Ortodoxa, governada pelo imperador do Império Bizantino, passa a ter as suas próprias regras. Entre elas, diferencia-se a representação de santos que não podem mais ser esculpidos. A África, o comércio africano transsaariano e os reinos que tomavam grande parte das iniciativas quanto às decisões de venda de ouro, sal, reino de Gana, depois o reino de Mali, que eram islâmicos, e depois o reino de Axum. E os muçulmanos, que passam a tomar grande parte da África, do Oriente Médio, e chegam até a Espanha. Este era o contexto medieval, e depois das cruzadas, houve uma grande interação entre esses povos, e muitas pessoas começaram a realizar comércio de tecidos e objetos e a viver em áreas fora dos feudos, chamados burgos. Essas pessoas passaram a se chamar burgueses. Esses burgueses passaram a circular muita moeda. Essas moedas eram guardadas por aqueles burgueses que viviam em determinadas regiões, chamados banqueiros, que contavam as moedas nos bancos. Esses bancos passaram a trocar moedas de uma região, por exemplo, Paris, por moedas que eram utilizadas nos Países Baixos, troca de moedas, caravanas comerciais por toda a Europa, realização de feiras, centros de comércio, região de Flandres, portos por onde chegavam produtos de vários lugares do mundo, como Gênova e Veneza. Esses burgos crescem, viram cidades, as cidades sofrem com os problemas de superlotação, epidemias, como o caso da peste negra. O comércio crescente faz com que as cidades cresçam. E nessas cidades teremos pessoas trabalhando em diferentes áreas. Não é mais só agricultura. Nós vamos ter ferreiros, sapateiros, vamos ter agora escultores, pintores. E aqueles que têm dinheiro vão pagar esses escultores e esses pintores. E vai acontecer a partir de 1301, a partir do século XIV, o chamado Renascimento Cultural. O que seria o Renascimento Cultural? Renascer, trazer, voltar. Ele vai voltar a falar de temas da Grécia e da Roma antiga e trazer isso para a pintura, para a escultura. Vamos ver aqui exemplos de como há uma mudança na forma de ver o mundo nesse movimento artístico, intelectual, a partir do século XIV. Vejam, na Idade Média, a ideia é que Deus criou o homem e a mulher, a igreja controla tudo,
todas as verdades dependem da igreja. Nós temos uma posição teocêntrica, que é o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Nessa representação da serpente de duas cabeças de uma Bíblia do século XIV, nós temos a representação de Adão e Eva e da serpente. Os corpos não correspondem exatamente ao realismo, não tem perspectiva, o fundo é opaco, é muito difícil você entender os lados, ou seja, você não tem um ponto de visão. Há uma técnica de pintura que hoje, com as técnicas que nós temos de fotografia, técnicas 3D, nós vemos que não há um realismo muito grande. O tema é religioso, enfatiza-se o que está na Bíblia para mostrar a criação do homem e da mulher por Deus. No Renascimento, os temas da religião vão continuar, mas eles vão retratar os corpos como os gregos retratavam, com muito detalhismo, buscando a maior fidedignidade possível. Vejamos agora uma imagem da época que a gente chama de Renascimento, que traz então técnicas e conceitos do mundo antigo para este período. Esta é a imagem também de Adão e Eva, só que ela é feita por Albert Dürer. Dürer foi um pintor alemão. Aqui ele representa Adão e Eva em 1507. Vejam que, se pensarmos nas esculturas gregas, como de Scóbolo, né, de Miron, você tem aqui os corpos com a musculatura, um delineamento, trazendo a nudez novamente, que era muito presente na Grécia Antiga, com expressividade, com movimento, você consegue ver os cabelos, a mão, como se ela fosse se movimentar, com detalhes profundos e com perspectiva. Você consegue ver o entorno do dedo, a parte de trás, você vê o fundo. Esta forma de pintar é influenciada por técnicas gregas e romanas. Ela, inclusive, tem influências na forma como os gregos retratavam os seus deuses, e, ao mesmo tempo, ela continua com a temática religiosa. Aqui tem um estudo do corpo humano para retratar o corpo humano com tintas e técnicas que utilizam luz e sombra, saber criar luz e sombra para criar uma ideia de realismo. O renascimento cultural, então, é marcado pelas seguintes características. Após as cruzadas, que houve conflitos entre cristãos e muçulmanos, as cidades crescem com o fortalecimento da burguesia. As interações entre Ocidente e Oriente, principalmente por causa das cidades como Constantinopla, faz com que haja maior movimentação de pessoas na Europa e busca por mais conhecimentos e busca por mais objetos. O Renascimento se caracteriza por um cientificismo, observação da natureza para entender o corpo, para entender a terra, para entender o espaço. Então, como vocês viram na pintura do Dürer, você tem um estudo do corpo para representar o corpo de forma mais primorosa possível. Além disso, vai se defender, a partir do Renascimento, a teoria heliocêntrica. Hélio, Sol, que o Sol é o centro e não a Terra, como se acreditava antes. E teremos a presença de pesquisadores como Nicolau Copérnico e depois o Galileu Galilei, que vai dizer que a Terra gira ao redor do Sol e não o contrário. O Galileu Galilei, a partir das pesquisas do Copérnico, vai ser processado por afirmar que a Terra gira ao redor do Sol, que a Terra não é o centro do universo. E desse processo ele vai ser condenado a ficar recluso em sua casa, para não ser preso pela Inquisição, que vigiava e punia os hereges.
A igreja não permitia estudos que trouxessem contradições ou que avançassem e que permitissem ao ser humano dizer algo tão profundo como que a Terra não é o centro do universo ou que o Sol é o centro do universo. Para eles, isso era inadmissível, porque você está entrando nas fronteiras do divino. Mas os renascentistas, eles não vão para o lado místico e eles não são restritos pela religião. Eles fazem pesquisas. Como o Galileu Galilei e o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei vai pelo telescópio fazer as observações, vai afirmar que a Terra é que gira ao redor do Sol. E vai fazer também estudos astronômicos que não vão ser aceitos naquele período e que hoje são amplamente aceitos. Essa busca pela ciência, entendimento da natureza e do corpo, é característica do Renascimento, nos trazendo a ideia do pesquisar, do estudar, que era marcante antes da Idade Média, no período greco-romano, da filosofia greco-romana, de buscar sempre entender mais. A sociedade também vai ser criticada. Teremos autores que vão criticar os políticos da época ou que vão criar técnicas de governo. E vamos ter um aperfeiçoamento de técnicas artísticas que vai trazer perspectiva, você consegue ver o fundo dos lugares, o realismo. Vai ter uma retomada tanto da mitologia greco-romana quanto por ideias da Grécia Antiga e vai se colocar o homem como centro das coisas. Entender o homem, mostrar o homem, falar sobre o homem. É o que a gente chama de antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Para fazer todas as pinturas, vão ter muitos burgueses e membros da igreja muito ricos que vão financiar os artistas. Eles serão considerados mecenas. Mecenato eram aqueles que pagavam para que os artistas pintassem. Então, Leonardo da Vinci, que é um grande renascentista, terá mecenas. Então, os mecenas pagam por um retrato, pagam para que ele pinte, pagam para ter um retrato na casa como símbolo de status, de poder. No Renascimento, os artistas vão começar a assinar as suas obras. Antes não havia assinatura. Considerava-se que a arte era de inspiração divina, então não pertencia especificamente a uma pessoa. Agora não, os artistas eles vão querer dar o seu recado, a sua técnica, mostrar como eles evoluíram, que técnicas utilizaram, o que os diferencia. Nós temos muitos artistas do Renascimento que então vão trazer essa nova visão. É uma visão que a gente chama de humanista. Humanismo é abordar os sentimentos humanos, abordar as características do homem, tá? Que antes o homem estava atrelado à religiosidade, né? Não se entendia o homem pelas suas próprias especificidades, pelas suas próprias características. A pintura mais famosa do Renascimento é a Mona Lisa, com certeza. Está no Museu do Louvre. Apesar de pequena, ela revolucionou a arte por trazer ao fundo uma perspectiva com áreas montanhosas, estradas, pontes, à frente uma mulher chamada La Gioconda, que seria a esposa de um grande comerciante, e o véu, olhos cuja técnica de pintura permitem trazer uma espécie de mistério. Quando você olha diretamente para as pupilas da Mona Lisa e anda ao redor do quadro, parece que ela continua te olhando. Parece que os olhos te seguem. Isso é uma técnica a partir da pintura e da perspectiva que dão aos olhos um sentimento de vivacidade. As mãos recebem muita atenção, muito realismo, elas estão sobre um estrado e você consegue ver as características do tecido, a luz sobre o rosto e principalmente os lábios. O sorriso de Mona Lisa é considerado um mistério. Não sabemos se ela está feliz, triste, que sensação ela tem, o que ela quer nos mostrar. Por isso é uma obra fantástica. Ela traz elementos do Renascimento
importantes. Aqui vocês podem observar a importância da proporção nas pinturas e desenhos renascentistas. No caso da Mona Lisa, nós podemos fazer uma medição para entender como Leonardo da Vinci buscou a harmonia do quadro e distribuir a imagem de uma forma harmônica. A gente chama de razão áurea essa proporção de entender como fazer o enquadramento dentro dessa medição natural que existe em todas as imagens, todos os lugares, e vocês podem ver que o rosto dela, para conseguir toda esse realismo, ele segue toda uma métrica muito bem feita. O Leonardo da Vinci tem um famoso desenho chamado O Homem Vitruviano, que é inspirado no desenho de Vitrúvio, que desenhou um homem num círculo com o objetivo de encontrar quais seriam as medidas perfeitas do corpo humano. O Da Vinci aqui faz um estudo do corpo, dos braços abertos, dos pés abertos e fechados, e coloca o homem no centro do círculo e de um quadrado para encontrar essas medições e refletir sobre esta harmonia do corpo. A pesquisa sobre o corpo vai ser bem característica de Leonardo da Vinci, inclusive ele vai estudar corpos, vai estudar anatomia e vai desenhar crianças no útero, vai desenhar órgãos. Além disso, também vai fazer projéteis de paraquedas, de espécies de máquinas voadoras, o que mostra a sua curiosidade, um homem bem característico do Renascimento, da curiosidade, da busca da técnica, da pesquisa. Então, as obras do Leonardo da Vinci são destacáveis neste ponto de inovação e técnica. Na escultura, nós vemos também a valorização da harmonia, da pesquisa sobre o corpo, da influência greco-romana na escultura. Essas são esculturas de Michelangelo. A primeira é Pietà, que é Maria segurando Jesus. Ele pega um bloco de mármore só, e ele vai trabalhando esse bloco até dar essa ideia de movimento de um corpo morto segurado por uma mãe que tem grande expressividade. Então, é uma escultura de 1499 que dá a uma rocha uma vivacidade grande sobre uma mãe segurando o filho morto. Ao lado, nós temos a escultura de Moisés, que é uma das mais famosas. A escultura de Moisés, ele, segundo a lenda, Michelangelo bateu na escultura e disse, agora fala, de tão perfeita que ela ficou em relação às proporções de um corpo humano, em relação ao que se esperava. A obra mais famosa, talvez, do Michelangelo seja o Davi. Aqui vocês veem de frente e de trás. Você vê também a questão da nudez, que vem do mundo antigo, o corpo com medições trazendo um realismo e uma expressão muito grande. Michelangelo destacou-se por fazer pinturas em locais de cultos, como a Capela Sistina. Na Capela Sistina, toda a Capela Sistina, ela é pintada por Michelangelo, mas essa é a parte da Capela Sistina que recebeu mais atenção e ficou mais famosa, que mostra Deus criando o homem. Isto é uma representação do antropocentrismo, porque Deus aqui é representado como um homem. Isso é inédito. E ele criando Adão, você vê a perfeição muscular na musculatura, da medição dos corpos, a questão da luz, da sombra, trazendo muito realismo e se destacando do fundo.
E Deus está rodeado de anjos, e junto com esses panos e os anjos, tem-se a imagem de um cérebro, o que demonstra que aqui Michelangelo quis mostrar a importância da razão, da racionalidade humana, da reflexão humana para criar as coisas. Então, não é só Deus que cria. No espírito renascentista, nós temos a racionalidade humana no processo de criação, com a forma do cérebro humano. Outro pintor renascentista importante é Sandro Botticelli. Aqui nós temos uma temática do Renascimento que é trazer temas greco-romanos. Ele pinta o nascimento de Vênus no centro, a deusa do amor e da beleza, os ventos do oeste e do leste e a primavera. A primavera vem cobrir a deusa Vênus, que nasceu do mar. E você vê também a questão do corpo, proporção, representação realista, a representação da natureza com muito realismo, a questão do claro e do escuro, muito bem planejado, a proporção de centralizar Vênus no quadro e as temáticas greco-romanas. Na literatura, haverá uma crítica muito grande a uma reflexão sobre a capacidade do ser humano de amar, de matar, de acreditar, de sofrer. Então, esses sentimentos estarão muito próximos do que a gente chama de humanismo. Destaca-se Luís de Camões, em Portugal, escreveu Os Lusíadas, um livro que vai destacar as viagens portuguesas pelo Oceano Atlântico para encontrar terras. Então, Os Lusíadas de Camões se enquadra com seus textos numa valorização dos feitos humanos. William Shakespeare, na Inglaterra, com Romeu e Julieta, Hamlet, com Ricardo III, que vai mostrar personagens que são capazes de fazer de tudo por poder, disputas entre famílias, né? Morte, suicídio, assassinato, trazendo questões profundas para os textos que não estão ligados só à Bíblia ou à religiosidade. Miguel de Cervantes, que vai escrever Dom Quixote de La Mancha, que é a história de um homem louco que pensa ser um cavaleiro e que quer combater os moinhos como se eles fossem gigantes, e que tem um escudeiro chamado Sancho Panza, e que nessa história eles vão passando por diversos lugares e há um retrato das questões humanas, da pobreza, do amor, da beleza. Então, uma reflexão profunda sobre a humanidade, que é bem característica das novas técnicas de escrita e de visão de mundo do renascimento cultural. Nós temos também mudanças na filosofia. Um dos filósofos mais importantes do renascimento cultural é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel escreve O Príncipe. O Príncipe é um livro considerado um manual para bom governante. E neste livro, o Nicolau Maquiavel, que dedica o livro especificamente ao Lourenço de Médici, ele vai mostrando que a natureza, que o ser humano, ele quer pensar de forma individualista, e esse é um dos elementos do Renascimento. Ele vai trabalhar com individualismo, com o ser humano pensando em si e não com essa ideia coletivista da igreja. E ele afirma no livro Príncipe que o príncipe, o governante, ele tem que fazer tudo o que for necessário para manter-se no poder. E que isso é justo, é legítimo, desde que ele mantenha o poder. E ele tem uma passagem muito famosa, que é esta daqui. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral,
que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucro, enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então, Maquiavel afirma: não é possível confiar, você precisa manter o poder utilizando a violência se necessário for, ser temido para que seja respeitado. Aquela expressão, os fins justificam os meios, está ligada ao pensamento maquiavélico. A ideia maquiavélico, o termo maquiavélico ficou como cruel, mas Maquiavel não estava pregando a crueldade por si. Ele dizia que, diante dessa conjuntura de que os seres humanos traem uns aos outros, eles são movidos por interesses individuais, o príncipe, o governante, para se manter no poder, tem que usar a violência. Ele tem que saber fazer articulações, fazer alianças. Então, a obra O Príncipe entra para a história como um manual político fundamental ao analisar o ser humano diferente da análise da igreja. Vamos fazer uma comparação de como era o pensamento medieval e o pensamento renascentista. No pensamento medieval, nós temos o teocentrismo, Deus no centro de tudo. No renascentista, antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Para o pensamento medieval, a Bíblia responde tudo. Para os renascentistas, é preciso experimentar, observar, testar, observar a natureza, observar os corpos, testar o uso de tintas, experimentar a criação de um objeto. No pensamento medieval, a vida material deveria ter menor importância. Para o pensamento renascentista, a vida terrena e material é importante. No pensamento medieval, há um conformismo, porque tudo é escolhido por Deus. Já no pensamento renascentista, acredita-se que possa haver progresso e mudança na sociedade a partir das criações humanas. Para o pensamento medieval, a natureza, o corpo, por exemplo, é fonte de pecado. Já para o pensamento renascentista, a natureza é beleza, o homem é belo, o corpo é belo, ele não é pecado. Por isso a nudez para eles é natural. O ascetismo é característico do pensamento medieval. O que é a ascese, o ascetismo? Você tem muita disciplina, controlar o corpo, o espírito, seguir muito o que a igreja diz, que a igreja acredita que seja verdade, fazer sacrifícios pela religião. Já no pensamento renascentista, é o hedonismo. O que é o hedonismo? Valorizar os prazeres, que a vida tem prazeres espirituais, amores, sexualidade, a comunhão e também a beleza corporal, e ver que o ser humano não precisa abnegar de tudo, que ele pode aproveitar e amar o belo. No pensamento medieval, tem que seguir os dogmas da igreja, ou seja, as regras da igreja, o dogmatismo. No pensamento renascentista, nós vamos ter uma grande diferença. A fé é diferente da razão. Para os renascentistas, a fé não deixa de aparecer, ela continua existindo, mas ela não é a mesma coisa que razão. A razão depende da capacidade individual de refletir, de observar, de experimentar e de criar. No mundo medieval era só fé, só Deus, por Deus, com Deus. Agora não. A racionalidade vai ser muito forte, as pesquisas e a forma de representar isso é muito importante para os renascentistas. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.